Seja bem-vindo ao canal Mente em Cena e hoje a gente vai falar sobre amor, luto e o sistema psíquico, baseado na abordagem da psicanálise. E usando como exemplo a Betty Groove, que é um personagem da Hora de Aventura, muito bem desenvolvida e um pouco mais aprofundada no spin-off de Hora de Aventura, Fiona e Cake. Então, falando um pouco sobre a sua história, a Betty frequentava a mesma universidade que o Simon Petrikov, e eles se conheceram enquanto ele estava dando uma palestra sobre os artefatos mágicos que ele queria estudar e descobrir. Mas como eu falei no meu outro vídeo, se você não assistiu, eu recomendo que assista. Vou deixar o link aqui. Que ele, por se interessar por artefatos mágicos, ele era considerado como um terraplanista, enfim, ele era zombado, porque era uma crença, né? Não tinha nenhuma prova de que existia. Claro, incrível! Olha ele aqui! Mas a Betty sempre admirou ele, ela nunca achou engraçado nem nada do tipo os seus estudos. E aí ela conversou com ele no fim dessa palestra, e ele convidou ela para ir para a expedição e descobrir o famoso Enchiridion. Eu ia embarcar semana que vem numa viagem de 6 semanas para estudar petroglifos na Austrália. Mas poder participar de uma expedição para encontrar um artefato com Simon Petrikov... E nisso ela decidiu deixar de ir para o seu intercâmbio na Austrália estudar petróglifos para ir com ele descobrir o Enchiridion. E eles descobriram, né? E na volta da descoberta do Enchiridion, ele chamou ela para receber os créditos juntos, mas ela decidiu deixar os créditos só para ele. Como eu falei no outro vídeo sobre o Simon, o Rei Gelado, né? O Simon em si, ele era reservado e ele era na dele, né? E, enfim, sempre foi um nerdola, bem quietão. E a Betty, por mais que gostasse dele durante a expedição, ele tratava ela como amiga. Então ela parou de tentar ter algo romântico com ele e foi atrás do seu intercâmbio. Você O quê? é indispensável. Mas antes dela ir, ela deixou um bilhete falando dos seus sentimentos pro Simon e o seu endereço nesse bilhete dentro de um livro numa biblioteca que ela sabia que o Simon ia pegar e ia acabar lendo. Então o Simon leu e ele viu que ela sentia o mesmo por ele e ele foi correndo atrás dela, falando que não, que ele gostava dela, sentia o mesmo. E então ela acabou não entrando no ônibus para ir para o seu intercâmbio, então sacrificando mais um sonho dela por ele. E a partir disso eles começam um relacionamento amoroso, ficam noivos e aparentemente se amam, né? Mas será que é só a Betty que ama ele? Mas por que eu tô falando isso, né? Vamos começar por, afinal, o que é o amor? Quando dizemos que amamos alguém, acreditamos de primeira que a gente ama a existência dessa pessoa por si só. Mas não é bem assim que funciona. Então vamos partir de como se dá o processo do amor. Primeira etapa, essa pessoa nos seduz, né? Ou seja, ela capta a nossa atenção e o nosso interesse, despertando nossos desejos. Progressivamente, respondemos a esses desejos e começamos a nos apegar por essa pessoa, e vamos pouco a pouco incorporando ela em nós mesmos. E quando a gente se conecta emocionalmente com alguém significativo na nossa vida, ela tem uma parte muito importante da nossa identidade. Então criamos uma imagem mental na nossa mente, composta por várias camadas de sentimentos. Ou seja, essa pessoa passa de ser apenas uma instância exterior. O vínculo com essa pessoa é como um véu tecido, formado com representações simbólicas inconscientes. Essas representações são como os fios que constroem uma barreira do nosso relacionamento com essa pessoa, então definindo o nosso limite do nosso amor por ela. Para preservar-se da infelicidade, alguns preconizam uma concepção de vida que toma como centro o amor. Vamos partir de como funciona o sistema psíquico. Ele é regido pelo princípio do prazer e desprazer. Então, o psiquismo está constantemente submetido a uma tensão em que ele deseja descarregá-la, mas nunca conseguindo satisfazer totalmente. Ou seja, a gente deseja descarregar os nossos desejos, nossas pulsões que vêm do id. O sistema inconsciente está em estado de carência o tempo todo, porque ele não consegue se satisfazer totalmente. Mas isso não é uma coisa ruim, né? Falando assim, parece que é ruim, carência é um sinônimo de ruim. Mas não é, porque assim a gente tem vários desejos atiçados e novas vontades atiçadas durante a vida. O nosso objeto amado, nesse caso, o nosso parceiro amoroso, ele é capaz de nos satisfazer e nos dar prazer. Mas por mais que pareça que o papel dele no nosso inconsciente é só de satisfação, na verdade ele dá mais insatisfação. Então ele nos garante a consistência psíquica
dá insatisfação. Em resumo, né, o nosso parceiro nos satisfaz ao mesmo tempo que ele atiça os nossos desejos. Por quê, né? Ele não é capaz e também ele não vai querer satisfazer todos os nossos desejos, até porque é um humano e ele é incapaz e cada pessoa tem suas necessidades e objetivos. Então, isso não é ruim, né? O amor dessa maneira não é ruim porque mantém os sistemas psíquicos estáveis. Mas a Beth e o Simon nunca tiveram esse equilíbrio no relacionamento. Ela que sempre cedia por ele e ela que sempre buscava satisfazer os desejos do Simon totalmente. Ou ela tentava, né? Como eu falei no vídeo passado, o Simon ele passa pela transformação e começa a enlouquecer, né? E acabando por virar o rei gelado em si. Então a gente vai ver como que se sente uma pessoa que despeja todos os seus sonhos, todas as suas vontades nessa pessoa e ela passa a não existir mais. Então a gente chega no luto. Lembrando que para a psicologia, luto não é só sobre a morte física de alguém, e sim sobre a perda de algo, né, ou alguém significante na nossa vida. A Beth abandona o Simon na primeira vez que ele usa a coroa. Ele começa a delirar, ele começa a agir de forma agressiva e ele não se lembra do porquê que ele age assim, nem como ele agiu. E por que ela abandonou ele, né, já que ela amava tanto ele? No episódio Beth é contada essa história. No reino de U, na terra de U, no momento presente do desenho, o rei gelado volta a ser Simon porque acontece um ritual que acaba com a magia, e então ele volta a ser humano. Então ele sabe que está prestes a morrer, porque a coroa deixava ele imortal, né? Então o seu último desejo era se despedir da Beth. Ele pega o Rambo, que é um bichinho que ele deu para Marceline, que possibilitava que ele abrisse o portal para o passado de 1000 anos atrás, e fala com a Beth. Enquanto ela está lá, triste, enquanto o Simon está usando a coroa pela primeira vez. E ela pula no portal para ficar com o Simon do futuro. Então ela abandona ele no passado para ficar com ele no futuro, ou presente, né? E nesse mesmo episódio, o Simon queria morrer, ele não queria, ele já sabia que ia morrer, né? E a Beth falou: "Não, eu vou te salvar". Ela derrotou o Bela Noite e fez com que ele voltasse a ser regelado para permanecer vivo, e a partir disso começa a sua busca para salvar o Simon. Junto com o processo de curar o Simon, começa o seu processo também do luto. Visto que o luto se dá por 5 estágios, sendo eles negação, raiva, barganha, depressão e aceitação, a Beth tecnicamente chega até o 3º estágio, que é a barganha. Então vamos lá. A gente consegue ver a negação no episódio dos elementos, em que depois dela passar muito tempo tentando reconfigurar a coroa do Simon, ela não consegue de forma alguma, então ela decide fazer de uma forma mais direta, como ela fala, né? Ela cria um local em que é uma biblioteca, se não me engano, em que eles costumavam ir, ela e o Simon, e levou o rei gelado para um encontro. Então ela tentou seduzir ele, tentou fazer ele voltar com a memória, voltar a ser Simon, mas o rei gelado fica com medo. Ele nem sabe quem é a Beth. E aí vem também a raiva dela, porque ele não volta, o Simon não volta com isso. Então ela também começa a sentir a negação e a raiva. Então a tentativa dela de trazer o Simon seduzindo o rei gelado é uma forma de negação. Ela não aceita que o Simon não está mais presente. Onde eu tô errando? Talvez você esteja atrás de alguém que não existe mais. Por que reagimos com a negação? Bem, tem uma explicação de que quando a gente perde o nosso objeto amado, físico, a gente usa todas as nossas energias, todas as nossas forças para manter a nossa imagem mental, que eu tinha falado antes, que construímos essa pessoa viva. Porque essa imagem mental é uma parte muito importante da nossa identidade. Então não é algo fácil de se perder. Até porque seria muito mais fácil a gente já aceitar e seguir a vida, né? Mas todo mundo sabe que não é bem assim. No episódio Venha Comigo, Beth vira Golb em sacrifício de Simon. Beth, Maja e o Homem-Rei invocam Golb para a terra de U, porque ela está tentando controlar os poderes do Golb para salvar o Simon. Mas o Golb, ele é uma entidade misteriosa que personifica o caos. Então começa o caos lá na terra de U. Golb acaba por engolir Finn, Rei Gelado e a Beth. Então ele começa o processo de digerir os 3. E dentro do Golb, eles começam a voltar para as formas primitivas. Então, dentro do Golb, a coroa do Rei Gelado perde seus poderes. Então o Simon retorna. E o desejo da Beth de tentar usar o poder de um deus do caos, que é o Golb, né,
para salvar o Simon é relacionado sim com a barganha, porque ela cria uma esperança de uma cura divina dele, tá? Que ela salva ele, mas é um exemplo disso, dela ter muita esperança de uma cura divina, assim. Então, no processo deles estarem sendo digeridos, a coroa volta para sua fase primitiva. Então, a Beth joga para fora o Simon e o Finn e põe a coroa. Então, primeiro, ela deseja que o golpe nunca tenha existido, mas ele é muito poderoso e não funciona. Então, ela deseja, de alguma forma, que o Simon permaneça vivo, que tenha mais um tempo de vida, né? E ela acaba ficando ali, sendo digerida pelo Golbe e virando o próprio Golbe, ou o Golbet, né? A Golbet. A Beth, ela vive se sacrificando pelo Simon. A Beth passou pelo luto, a gente pode ver a negação dela muito presente, a raiva. A barganha é mais relacionada com o Golbe, mas é porque também tem a ficção de que ela busca a cura e ela consegue, né? Então não é um exemplo tão bem encaixado. E ela sempre se sacrificou pelo Simon. E tá, eu adoro os dois, eu adoro o Simon, adoro a Beth, adoro a história deles. Mas na minha opinião, o Simon não amava realmente a Beth. Ou para eles o amor estava interpretado de uma forma errada. Até porque o amor, para ser saudável, tem que ter os dois têm que ceder dos dois lados, né? Para eles ficarem bem. E falando um pouco do luto, que é importante, né? Que tem essa questão da pessoa fazer uma parte muito fixa, muito importante da nossa identidade. O luto é um processo demorado, é um processo doloroso e todo mundo vai passar por isso alguma hora. Então, por isso que eu trago a importância de ir atrás da psicoterapia, porque a psicoterapia não é algo de frescura, não é para quem é fraco. Todos nós, muito provavelmente, vamos precisar de ir para terapia em algum momento da nossa vida. Mas também não é algo que a gente vai ficar dependente, que nasce e morre indo lá, né? Até porque, se um psicólogo fazer você ficar dependente dele, ele é ruim, então fique esperto. Bem, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o like, deixe sua opinião, compartilhe e até mais. Porque eu acredito em você.